E aí pessoal, Cristiano para mais um vídeo. Bom, acabamos de gravar um vídeo onde falamos sobre a maior farsa aí da internet na produção de conteúdo adulto. Eu espero que vocês já tenham visto. E agora vamos seguir na sequência com mais um vídeo nesse tom, onde nós vamos falar agora sobre o esquema criminoso da indústria musical. É só botar dinheiro, pô. A música hoje virou número, só que, mano, eu não sou dessa fase, eu não sou dessa época. Só que a música hoje, se você quiser ter 50 milhões de seguidores, você pode ter, consegue, pô. Né? Se você quiser que sua música bata o top 1 no Spotify, vai bater, pô. Tem alguma mentira pra isso? Alguém não sabe disso? Alguém tá desavisado disso? Eu tô contando alguma novidade. É só pagar. Se ninguém sabe disso, eu vou dizer pra vocês, o sucesso hoje é número. E isso é uma porcaria. Por quê? Se você quiser que sua música seja primeiro lugar no Spotify, no YouTube, que seu Instagram seja estourado, é só pagar. Essa é a verdade. Com 500 mil reais, se eu jogar 500 mil reais na minha conta, e qualquer pessoa que você quiser, eu faço ela explodir. Com 500 mil reais. Qualquer... Ah, mas esse cara não sabe cantar e não... Qualquer pessoa. Mas que as músicas são escutadas por robôs, por fazendas de robôs, de bots, a gente sabe disso. E aí você vai, você coloca visualizações, ouvintes mensais na música, essa música sobe, ela começa a engajar lá, mesmo sendo ruim, e ela estimula o cara da base de novo, volta no compositor a compor aquela caca. E faz mais caca porque deu certo aquilo. Os caras que compõem todas essas músicas pop moderninha que você escuta no rádio aí, é Lorde tudo cara da minha vinheteiro. idade pra cima que compôs e produziu. O artista ou banda que você vê no show é praticamente um laranja. No máximo eles fazem a performance. Hoje o artista, quando vai produzir um álbum, ele forma uma gig de compositores. Pô, vamos compor, vamos tirar um mês aqui pra compor pro Igão, porque o tema dele vai ser, cara, ele vai gravar um DVD na Paulista, em São Paulo, a temática vai ser São Paulo mesmo. Ele já compõe pro seu projeto, on demand pra você, sob medida pra você. Essa é a vibe hoje mundialmente. Na grande maioria, os hits de sucesso, os artistas principais estão envolvidos na composição e produção. Aí você assiste documentários ou making-offs e vê eles lá no estúdio, opinando, tocando violão, compondo letra. Mas é tudo mentira! O que você acabou de assistir nada mais foi do que 4 artistas bem conhecidos e conceituados em diferentes estilos musicais falando sobre algo que poucas pessoas têm coragem. A indústria da música é uma grande mentira e os artistas são falsos. Esse vídeo é quase uma denúncia, porque eu estou prestes a te mostrar que muita coisa que você acreditou a vida inteira sobre essa arte era falso. Mas calma, pra entender tudo isso, você precisa saber como ter sucesso no mundo da música. E eu vou te ensinar agora em menos de 2 minutos, sem precisar cantar, tocar e nem compor. Pra ser sincero, você não precisa nem ser um artista, muito menos ter ensino médio completo, boa oratória e comunicação. Na verdade, se você se comunica igual um paulista de quebrada ou carioca de favela, é até melhor. Pegou o cronômetro? Então vamos lá. Anota aí, o primeiro passo é ter uma aparência marcante. Nada de ser um professor de ensino médio, aposentado e calvo. Ou você chama atenção Aparência por parecer conta. um modelo de passarela ou por ser muito esquisito. Seja um cabelo colorido, tatuagens bizarras ou quem sabe ter um corpo igual às formigas do MIB Homens de Preto. E eu digo isso com todo respeito às formigas. Segundo passo, seja uma figura polêmica. Só música não basta. Você precisa causar. Diga besteiras colossais no Twitter, fale que é o melhor cantor da atualidade ou, sei lá, use sua prisão como estratégia pra lançar álbum novo. Qualquer coisa serve, desde que te coloque nos trending topics. Kanye West, poxa, vambora. Terceiro e último passo, tenha um padrinho. E não, eu não falei esse termo por coincidência, você realmente precisa de um. Ele pode ser tanto um um empresário bem sucedido no ramo de substâncias ilícitas, quanto uma gravadora. Talvez os dois juntos, não importa. Eles só servirão pra bancar os seus clipes, pagar uns influenciadores grandes pra dançar sua música e algumas fazendas de robôs pro seu som chegar no top 10 do Spotify naturalmente. Lembra do que eu disse? Você não precisa cantar, tem autotune, não precisa tocar um instrumento, já que um DJ vai te acompanhar em todos os shows com playback. E as letras, bom, elas serão feitas por um grupo de músicos bem mais experientes que você, que sabem escrever aquilo que faz sucesso. O seu trabalho será apenas viver um personagem nas redes sociais, polemizar bastante para trazer audiência e fazer uma meia dúzia de shows com um salário variável entre 100 a 1 milhão de reais por mês. E aí, topas? Eu faria esse acordo.
Se você achou toda essa proposta um grande exagero, agora vem a melhor parte. Você ainda vai ganhar um Grammy. Isso não só é completamente possível, como aconteceu de verdade. E não foi aqui no Bostil. Calma que eu já vou chegar nele. No fim dos anos 80, uma dupla de dançarinos chamada Milli Vanilli chegou no topo das paradas nos Estados Unidos com apenas um único álbum de estreia. O sucesso foi tão grande que em pouco tempo eles receberam o Grammy em 1990. Mas tudo deu errado quando no meio de uma apresentação o playback parou de funcionar e eles ficaram sem reação. Olha o vídeo aí. Tempos depois, o produtor veio a público dizer que eles nunca cantaram nenhuma música, apenas dublavam, e eram contratados para performar em shows e na mídia, com um deles inclusive se comparando a grandes nomes como Bob Dylan, Elvis Presley e Mick Jagger. Ou seja, eles cumpriram todos os requisitos da proposta que eu acabei de mostrar, e fizeram muita grana. Isso ainda numa época onde não existia Instagram, tigrinhos, marcas grandes patrocinando o lifestyle de artistas ou qualquer outra facilidade de hoje em dia. Para fazer sucesso, você tinha que bombar nas mídias tradicionais, como televisão, grandes shows, rádios e vender muito, mas muito CD. Eram tempos onde cada artista precisava ser tudo e mais um pouco, ter ótimas apresentações, saber dançar e cantar ao mesmo tempo, performances incríveis e, claro, lançar muitos álbuns e clipes para alimentar os fãs. Não era como hoje em dia, que você estoura uma música falando 2 frases e fica famoso para sempre, como Manuel Gomes. Mas se você achou bizarro toda essa história do Vini Vanilla, saiba que eles são apenas a ponta do iceberg de algo muito maior. Porque aqui no Brasil, principalmente, essa fórmula de fabricar artistas que não têm talento é mais comum do que você pensa, e deixaria o empresário dessa dupla de queixo caído. Parece loucura, mas existe uma grande chance do seu cantor ou cantora preferido não saber cantar, tocar e nem compor. Eu sou muito fã, um aspas aqui, eu sou muito fã de música. Cantores têm que fazer música ao vivo para saber realmente o que eles estão a fazer. Compor ou não, nem todo mundo tem essa capacidade, vou assim dizer. Não é um dom que todo mundo vai ter, então é possível que outras pessoas escrevam para você e você saber cantar, então saberá interpretar. Mas hoje em dia é bem comum você ver cantores que realmente cantam ao vivo, com banda, aquela música que você diz, olha, esse cara canta, essa pessoa, essa mulher canta bastante, porque hoje você tem que fazer sucesso, tem que ter números, tem que bater no mainstream, você tem que estar no top 1 do Spotify, você vai ganhar Grammy, vai ter sucesso, e o principal que ele falou aí até o momento, você tem que ser polêmico, tem que fazer barulho. Sei lá, cometeu algum problema, teve alguma situação e no mês seguinte vai lançar um álbum. Os números deles são falsos e lá no fundo ele é apenas um produto, muito lucrativo por sinal, que gera milhões de reais para os seus donos. Nesse momento, você deve estar se perguntando: quais artistas famosos são fabricados? Como eles fazem isso? E quem são os responsáveis por trás? Bom, se eu responder a primeira pergunta, infelizmente eu sou processado ou coisa pior, porque como várias vezes aqui no canal, eu tô prestes a mexer num pequeno vespeiro, já que a fabricação de artistas por aqui envolve tráfico de drogas, crimes e muitas coisas que você já deve ter imaginado, mas eu vou responder as outras duas, beleza? Aí você liga os pontos por aí. E se você deixar um like e inscrição agora mesmo, eu garanto que um dia vai conhecer o seu ídolo. Já deixei o link aí na descrição, tá? Deixa um like no vídeo original, se inscrevam pra apoiar lá o mano e dar os méritos, tá bom? Eu só espero que não seja o P. Diddy. Por isso, meu nome é Samuel e hoje eu vou te revelar alguns podres da indústria musical que você provavelmente não sabia. Vambora. Apesar de parecer só uma brincadeira feita no início do vídeo, hoje em dia, de fato, todo artista famoso é um produto fabricado que gera lucro para algo ou alguém, seja ele realmente talentoso ou não. Isso porque, eu não sei se você sabe, mas viver de arte no Brasil é igual passar fome, não é só um meme. Isso significa que qualquer cantor ou cantora grande que você vê por aí, com certeza tem um longo contrato fechado com alguma gravadora, que geralmente é bom só pra gravadora, tá? Mas vamos por partes. Pra ficar ainda mais fácil de entender, pensa que o mercado da música é igual ao futebol. Os artistas são os atletas e as gravadoras são os times. Você já viu algum atleta famoso que não joga em nenhum clube? Pois é, isso não existe. Quando a gente escuta aquela famosa frase de tal artista é independente, logo vem à cabeça pessoas que se apresentam apenas em restaurantes ou em bares dentro da própria cidade. E isso não significa que esses artistas sejam ruins, muito pelo contrário. Eu mesmo conheço ótimas bandas, mas é como se o Cristiano Ronaldo e o Messi
Messi estivessem jogando futebol numa pracinha de bairro e não num estádio lotado. Sacou a diferença? Eles até podem ser brilhantes, mas ninguém paga pra ver, até que um olheiro descobre e leva pra um time profissional. E não ironicamente, é assim que muitos jogadores e bandas surgem, não é? Sim. Ou seja, essa é a primeira regra que você precisa entender sobre o mercado da música. Todo grande artista tem algo ou alguém por trás. E às vezes, não é bem quem você imagina. Outro conceito importante é como o sistema funcionou ao longo dos anos. E eu gosto de separar em 3 eras: a do talento, a da mídia e da polêmica. Nos anos 50 e 70, muito longe de Instagram, dancinha do TikTok ou YouTube, não existia nenhum atalho pra você ficar famoso além de talento natural e muito esforço. Sim. Elvis Presley começou cantando em pequenos estúdios de shows locais até assinar com uma grande gravadora e explodir. Os Beatles seguiram o mesmo caminho, só depois de anos se apresentando em bares de Liverpool e Hamburgo que conseguiram o sucesso. E, se você fosse negro, a dificuldade era multiplicada. Já em 80 e 90, chegou a época dos clipes bem produzidos e do CD, que geravam bilhões de reais todos os anos para as gravadoras. Aqui, o talento era essencial, e além disso, você precisava tê-lo em mais de uma área, como por exemplo, cantar, dançar e performar em cima do palco tudo ao mesmo tempo. Michael Jackson e Madonna são os maiores exemplos dessa época. Afinal, nenhuma pessoa podia acompanhar suas vidas fora do palco por alguma rede social, então a hora de brilhar era única. E claro, o rock também foi bem relevante nessa época, principalmente aproveitando a cena do underground e a juventude revoltada. E isso tudo ficou mais ou menos estável e sofrendo poucas mudanças até os anos 2000, com a popularização ainda maior dos clipes. Quem aí lembra da MTV, por exemplo, do MP3 e coisas do tipo? Mas, a partir do surgimento da internet e das redes sociais rápidas, tudo mudou. Se antes pra fazer sucesso você ainda precisava ser talentoso... eu só tô acenando a cabeça porque não tem como comentar nada além do que a gente tá ouvindo. Em alguma coisa, já que até mesmo a dupla Milli e Vanilli eram ótimos dubladores e dançarinos, hoje absolutamente qualquer artista pode ser fabricado do zero. Primeiro, não sabe cantar? Sem problemas. Um bom autotune com os plugins certos transformam até um berrante de boi em algo afinado. Segundo, você é feio, pobre, mal terminou a escola ou já foi envolvido com o crime? Relaxa, isso é exatamente o que a indústria procura. Afinal, lembre-se que no Brasil, pobreza é sinônimo de humildade, favela virou status e se a do crime significa ser descolado e ter muitos seguidores. Logo, você é perfeito para ser lançado. Terceiro, se mesmo com a estética ideal e a voz alterada por autotune, sua música não fez sucesso, fica tranquilo. Com as chamadas fazendas de streaming, milhares de bots vão tocar ela em looping até viralizar artificialmente. Além disso, seus empresários vão pagar influenciadores gigantes para dançar sua música com refrão chiclete no TikTok, empurrando até para quem não pediu. E assim, é impossível não virar um hit. E por último, você só precisa ser polêmico mesmo. Enquanto uma equipe de compositores escrevem as suas letras e a gravadora cuida do seu marketing, dê cavalinho de pau em frente à polícia, suba no ônibus, fique parado num edifício alto ou qualquer coisa do tipo. Apenas cuidado pra não ser preso de verdade, hein? E isso são só exemplos, beleza? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu juro. Então, agora que você já sabe como se cria um artista em 2025, a outra pergunta é: quem tá lucrando com isso? Porque não é só o Spotify, o TikTok ou as gravadoras. Tem gente muito mais poderosa e perigosa. Uma produtora de funk que estaria ligada ao PCC. Relógios de grife, que somam cerca de R$500 milhão. Mansões, dinheiro vivo e um altíssimo padrão de vida. Mas tudo isso de origem duvidosa, segundo a polícia e a Receita Federal. Não, mas parece brincadeira, tá muito fácil algumas pessoas se tornarem famosas. Não que eu do nada também vou me tornar, né? Mas realmente, com os elementos certos, tá fácil. No dia 1º de fevereiro de 2025, o cantor de funk conhecido como JP, famoso pelas músicas e também pelo seriado Sintonia, que é um grande sucesso da Netflix, fez uma declaração de fé ao vivo no final de um show, agradecendo os fãs pela trajetória e dizendo que aquela foi sua última apresentação. E eu, como um grande fã de funk e da fé cristã, fiquei sabendo, por ser a junção de dois assuntos que eu gosto. Na época, a primeira coisa que eu pensei foi: o cara fez muito sucesso, fez muito dinheiro, aproveitou a vida até não
poder mais e depois foi pra igreja zerar a quilometragem. Nenhuma novidade acontecendo. Só que pouco tempo depois, ele começou a aparecer em vários podcasts cristãos contando sua trajetória e eu me interessei. A verdade é que ele quebrou um contrato milionário com a sua gravadora e casas de aposta e ficou devendo mais de 3 milhões de reais, que segundo ele era impossível de pagar, pois não guardava nenhum dinheiro. Padrão, né? Como qualquer funkeiro emergente de 20 e poucos anos. Só que o que de fato me chamou a atenção foi quem eram os donos dessa produtora. Eu era de uma produtora muito grande de funk, e aí quando chegou nesse meu melhor momento de carreira, uma nova produtora foi criada, e eles queriam um artista do momento pra poder alavancar essa produtora no mercado. E eles me compraram, e eles pagaram na época 3 milhões de reais pra essa outra produtora, e eles só me transferiram esse... um passe. Isso, esse dinheiro foi pro empresário, eu só continuei fazendo o que eu fazia em outra produtora. E a produtora começou em 6 meses a me convertir. Nesse dia eu fui lá conversar com o empresário, entrei na sala com ele, e falei, eu não vou mais postar, eu não quero fazer os shows, eu já cumpri tudo que tinha pra cumprir da agenda até aqui sem eu querer. E ele falou, tudo bem, porém eu não sou seu empresário. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, só represento isso. Mas... E aí foi quando eu comecei a entender que o crime organizado fazia parte, eles tinham investido naquilo, então quem me comprou não tinha sido aquele empresário. E aí foi quando a gente teve que conversar com esses caras que são envolvidos nisso, né? E eles falaram, a gente quer nosso dinheiro. Se quer sair, tudo bem, mas a gente quer nosso dinheiro. Quando a gente pagou, foi de uma vez. E a minha família começou a passar um período debaixo de ameaça mesmo. Toda a minha família, eles tentaram me destabilizar de todo jeito. E eu só tinha Deus, cara, pra me sustentar. Essa bomba de que até a própria produtora era envolvida com o crime organizado não podia ter vindo em hora melhor. Recentemente, nomes como Pose do Rodo e Oruan foram presos por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Não por um, nem 2 crimes, mas vários. Oruan, inclusive, segue preso até hoje. E isso tudo no Rio de Janeiro, não por acaso, berço de várias organizações e também do funk. Só que em São Paulo, a parada foi ainda mais bizarra. Ao invés de artistas, 2 das maiores produtoras do país, a Love Funk e a GR6, entraram na mira da Polícia Federal, também por suspeita de ligação com o crime organizado. Na Love Funk, tudo começou porque em 2021 eles teriam recebido cerca de 18 milhões de reais na conta em um intervalo de 6 meses, mesmo declarando um faturamento mensal de 100. Além disso, venderam 10% da empresa por 5 milhões, mas o nome do comprador nunca apareceu no quadro societário, levando à hipótese de lavagem de dinheiro. Porque se alguém comprou e não virou sócio, o dinheiro foi pra onde? Coincidência? Acho que não! Já a GR6 não ficou muito atrás. Em plena pandemia, quando os shows estavam todos cancelados, a empresa movimentou quase 5 milhões em dinheiro vivo. E a cereja do bolo veio depois. O dono, que ostentava uma mansão de 7 milhões em Orlando, tinha seu nome cadastrado no auxílio emergencial de 600 reais. Resumindo, pra quem não entendeu, o contador dos caras deu mole e a Receita desconfiou do lucro declarado em relação à vida de shake que eles viviam. E agora vão precisar de um bom advogado como Saul Goodman. Essas evidências só mostram que, supostamente, o mercado brasileiro da música, ainda mais em São Paulo e RJ, pode estar sendo usado como fachada pro crime organizado. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Como você acha que uma série de moleques de 20 e poucos anos que nunca tiveram aula de canto ou estudo saem da favela e ficam milionários em pouquíssimo tempo? Eu acho... Infelizmente é uma pergunta bem genuína. Muita gente questiona. Do nada. Lembra do MC Gui? Aquele cantor Sonhar, nunca desistir. Aquele rapaz, quando ele surgiu e muito se associava que o funk era o estilo onde pessoas, infelizmente, que viviam em situação de favela e tudo mais, em periferias, colocava uma música boa aí no mainstream, ela tocava, as pessoas iam ouvir, ele ia se tornar o mais top, e em algum momento vai ter correntes, vai ter carrões, e vai ter uma vida muito boa. E era meio que do nada, e as pessoas questionavam onde saía esse dinheiro, sabe? Onde saía? Era só dos shows? Acho que não, porque tem muitas pessoas que sabem cantar, que cantam muito bem, mas de alguma forma não atingem o mesmo sucesso. Então a máquina por trás faz parte, é necessário. Acho que é por conta do talento, mas comenta aí embaixo o que você acha, tá? E esse esquema existe principalmente no meio do funk e do sertanejo, porque são os estilos de música que mais tocam e fazem sucesso no Brasil. Mas caso você ainda não tenha entendido como tudo funciona, ainda não juntou as peças, vem comigo. Começando pelo funk. Pensa que você é um grande empresário do ramo de substâncias ilícitas, como diria o nosso querido MC Smith. Você lucra tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com pozinho mágico, pedra preciosa e chás, que já não dá mais pra justificar essa grana dizendo que
veio da sua padariazinha de bairro ou a sua adega. Então, você encontra um moleque novo que representa bem o público de quebrada, magro, baixo, geralmente negro e pobre, e banca tudo pra ele: clipe, autotune, lifestyle e fazenda de streaming. Daí pronto, o moleque estoura, fica famoso, entre aspas, e você ainda diz pra Receita que sua grana veio da música. Simples assim. Agora vamos pro sertanejo. Imagina que você é um grande fazendeiro do ramo do agro, que já lucra milhões todos os anos com soja, milho e boi, mas precisa justificar uma parte da grana que circula por fora sem pagar imposto, que pode ser de pagamento em dinheiro vivo, contrabando ou até da venda de drogas mesmo. Em vez de deixar essa bagaça no bolso até o taxar de te pegar, você injeta essa grana num cantor sertanejo, que pode ser bancando clipe, espaço em rádio, festival, rodeio e até exposição agropecuária. Tudo isso automaticamente transforma uma grana que no papel não existia em investimento cultural, que vai voltar multiplicado e limpo pra você depois, já que o cantor fica famoso, começa a lotar shows e trazer retorno financeiro, ao mesmo tempo que a sua imagem de fazendeiro fica atrelada a um estilo de vida bacana. E esses foram só 2 exemplos muito simples de você fazer isso, mas existem vários outros. Você pode patrocinar bailes funk que são de graça pra comunidade, que além de dar aquele toque de olha como eu sou bonzinho, ainda aumenta a sua venda de drogas, pode superfaturar o valor de shows em pequenas cidadezinhas onde metade do dinheiro volta pro seu bolso e etc. Em todos os casos, o esquema é o mesmo. O dinheiro entra sujo, sai limpo e ainda vira influência cultural e política pra você. É o funk se misturando com o tráfico e o sertanejo com o agro. Ufa, que explicação longa. E é por Mas é um mapa muito bom, bem explicado. tudo isso que eu disse, o mercado da música, principalmente no Brasil, é uma grande farsa. Muitos artistas não têm talento, algumas produtoras supostamente têm ligação com o crime organizado e no fundo, tudo só serve pra gerar mais dinheiro às suas custas e te deixar pobre. E mano, eu tinha muita coisa pra falar nesse vídeo, mas como já tá muito grande, quase 20 minutos eu acho, talvez role uma parte 2 se vocês pedirem, é claro. Então comenta aqui embaixo. Porque o assunto é muito mais fundo, eu nem cheguei a falar das letras que também fazem parte do complô. Por exemplo, o mesmo artista que lançou um hit sobre o Tigrinho, divulga casa de aposta no stories do dia seguinte. Ou um sertanejo que canta sobre carro, rodeio e cerveja, tem contato publicitário e show bancado justamente por essas marcas. Ou seja, é uma relação direta e nada é coincidência. No fim das contas, tudo não passa de um grande ciclo montado. Como sempre, né? Novidade nenhuma por aqui, eu acho. E se você curtiu esse vídeo e quer se aprofundar ainda mais, eu tenho um outro web documentário completo e super dinâmico sobre o funk. E porque, na minha opinião, de alguém que já escutou bastante, ele é um grande problema no Brasil, que influencia negativamente milhares de jovens. Vai aparecer aqui na tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e até mais, rapaziada. Beijão. Nossa. Vídeo pesado, puxado, polêmico. Em Angola também tem isso. Só isso que eu posso dizer. Nos vemos pela próxima.